Química. Hoje nós vamos apresentar heterocíclicos aromáticos de anéis de 5 membros. Lembrando que eu faço parte de um projeto no qual nós temos que produzir videoaulas do professor e doutor Luiz César Rodrigues e eu, docente Stephanie Moura, do curso de Biotecnologia. Antes da gente falar sobre o heterocíclicos aromáticos de anéis de 5 membros, vamos falar um pouquinho sobre o que é um composto heterocíclico. Os compostos heterocíclicos é um composto que tem um anel, do qual fazem parte pelo menos 2 tipos diferentes de átomos. Os compostos orgânicos heterocíclicos contêm no seu anel um ou mais átomos diferentes de carbono, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio e enxofre, excluindo-se desta definição os compostos que sofrem ruptura do anel facilmente, possuindo, portanto, anéis instáveis. São exemplos disso compostos epóxidos e anidridos cíclicos, cujas reações muito se assemelham a reações dos compostos acíclicos. Eles podem também ser anéis aromáticos simples ou anéis não aromáticos. Um exemplo disso são as pirimidinas, as piridinas e o dioxano. Outra coisa também é que, quando a gente fala sobre a nomenclatura desses compostos, tem algumas pequenas regrinhas, como por exemplo, quando a gente tem o nitrogênio, a gente usa o prefixo asa, oxigênio, oxa, enxofre, tia e fósforo, fósfor, tá? Sempre lembrando disso. Aqui eu trago para vocês o pirrol, 1, 2, 3, 4, 5, por isso ele é chamado de anel de 5 carbonos, tá? Furano e o tiofeno. Eu trouxe para vocês também uma videoaula de um professor do Instituto Federal do Espírito Santo, muito interessante. Quero mostrar para vocês aqui. Espero que esteja muito bom o áudio. O furano e tiofeno, eles são substâncias heterocíclicas que são aromáticos. Então, eles são aromáticos porque são cíclicos e planares, que é a condição para que um composto seja aromático, né, inicialmente. Como nós vimos lá no capítulo 15 da Orgânica 1, é necessário também que tenha um número ímpar de par de elétrons envolvido na ressonância. Então, aqui você tem 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, porque esse par de elétrons do furano não participa da ressonância, e aqui também do tiofeno você tem 1, 2, 3, e também esse par de elétrons não participa da ressonância. Então, as estruturas do pirrol, que está mostrando aqui, ó, esse par de elétrons não ligantes de nitrogênio participando da ressonância, né, que está no orbital P, aonde você vai ter uma nuvem ininterrupta de elétrons aqui, que vai gerar essa ressonância. E a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio está para fora. De forma semelhante, você tem o furano, só que o furano tem um par de elétrons não ligantes que está para fora, né, semelhante ao que ocorre com essa ligação do nitrogênio com o hidrogênio que está para fora. Então, esse par de elétrons não participa da ressonância, então você conta apenas esse aqui. Então, pirrol, furano e tiofeno são heterocíclicos aromáticos que têm anéis de 5 membros e eles vão sofrer reações de forma semelhante, como nós vamos ver no estudo dessa aula. O pirrol é uma base extremamente fraca porque os elétrons no nitrogênio estão deslocalizados. Então, as aminas, elas têm características básicas justamente por causa desse par de elétrons aqui. Se esse par de elétrons aqui, se ele não estiver muito disponível para se ligar a um íon H+, por exemplo, ele vai se transformar numa base fraca, que é o que acontece com o pirrol. Como esse par de elétrons está envolvido na ressonância, né? Então, mostrando aqui os contribuintes de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse vem para cá. Então, a carga negativa vem para cá e esse nitrogênio adquire uma carga positiva porque está fazendo 4 ligações. Então, esse par de elétrons pode vir para cá, essa ligação π vir para cá, formar esse outro contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons pode vir para cá, enquanto esse par de elétrons vem para cá, formar esse outro contribuinte de ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, forma esse outro contribuinte de ressonância. E para voltar ao que você tinha inicialmente, esse par de elétrons vem para cá e esse par de elétrons vem aqui para neutralizar o nitrogênio. E aí você tem o seu híbrido de ressonância. O momento de polo da pirrolidina, que está mostrando aqui,
é atribuída a propriedade retiradora de elétrons do átomo de nitrogênio. Olha a diferença da pirrolidina para o pirrol. O pirrol é aromático. Como você está vendo aqui, esse par de elétrons está participando da ressonância. Por isso que está mostrando para cá. Tá? É como esse par de elétrons vendo sendo doado aqui para poder fazer uma ressonância. Já aqui, essa molécula não é aromática. Então, esse nitrogênio, ele funciona como um grupo retirador de elétrons. Por isso que a seta está indicando para fora. Tá certo? De qualquer forma, todas as duas moléculas são moléculas polares. Quanto mais estável e mais próximos os equivalentes estiverem os contribuintes de ressonância, maior é a energia de ressonância. Então, nós temos aqui uma escala de energia de ressonância relativa para alguns compostos aromáticos. Então, o benzeno, nessa comparação com essas outras substâncias, ele apresenta maior energia de ressonância do que o ânion ciclopentadienila, do que o tiofeno, do que o pirrol, do que o furano. Tá certo? Vamos entender aqui, ó. A frase nos diz que quanto mais estáveis e mais próximos à equivalência estiverem os contribuintes de ressonância, maior a energia de ressonância. Ou seja, no caso do benzeno e do ânion ciclopentadienila, todos os contribuintes de ressonância são equivalentes. Tá certo? No caso, então, o benzeno, eu tenho esses dois contribuintes de ressonância. Né? Então, eles são equivalentes em energia, em estabilidade. Então, isso vai me dar uma maior energia de ressonância. O ânion ciclopentadienila, também você pode notar que todos os contribuintes de ressonância, eles também são equivalentes. Sempre tem duas ligações duplas entre carbono e um carbono com carga negativa, um carbânio. Tá certo? Então, por isso que nessa comparação aqui, o benzeno tem maior energia de ressonância do que o ciclopentadienila. Porque aqui você tem um ânion, né? Que você tem uma carga negativa, por isso você tem um pouco menos energia do que no caso do benzeno, que é uma molécula neutra. Mas os dois, então, são os que têm maior energia de ressonância, porque os seus contribuintes de ressonância todos são equivalentes. O ciclopentadienila, um pouco menos energia de ressonância, porque tem uma carga negativa. Agora, quando eu comparo tiofeno, pirrol e furano, o furano com o átomo mais eletronegativo é aquele que tem a menor energia de ressonância. Então, se eu desenhar os contribuintes de ressonância para o furano agora, esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, e vai formar os contribuintes de ressonância semelhante que foi mostrado no slide anterior para o pirrol. Tá certo? Você percebe que, fora esse primeiro, que é o contribuinte de ressonância mais estável, porque não tem cargas separadas e o oxigênio não tem carga positiva, todos os outros o oxigênio aparece com carga positiva. O oxigênio com carga positiva faz com que esses contribuintes de ressonância sejam pouco estáveis. Tá certo? Se eu tivesse o nitrogênio no lugar do oxigênio, os contribuintes de ressonância seriam mais estáveis, porque o nitrogênio suporta uma carga melhor positiva, porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. E melhor ainda se fosse um enxofre, no caso do tiofeno, porque o enxofre é menos eletronegativo. Então, olha, os contribuintes de ressonância do tiofeno, do pirrol e do furano são todos parecidos. Aqui está mostrando para você o furano, mas se fosse o pirrol, basta você substituir o nitrogênio no lugar do oxigênio. E se fosse o tiofeno, basta substituir o oxigênio por enxofre. Então, como o enxofre seria o átomo menos eletronegativo, ele vai gerar contribuintes de ressonância mais estáveis do que com o nitrogênio nessa posição e com o oxigênio nessa posição. Portanto, o furano, por apresentar o átomo de oxigênio com carga positiva e ser o átomo mais eletronegativo, esses contribuintes de ressonância são pouco estáveis, o que faz, então, com que o furano tenha a menor energia de ressonância. Certo? Vocês viram aí como é que funciona e qual é a relação que eles têm a ver com as nuvens eletrônicas. Tá, continuando o material aqui, a gente traz também a síntese, que é uma síntese muito conhecida em heterociclos aromáticos de 5 membros, é a síntese de Pouknow, tá? A gente tem que lembrar que tudo depende da posição
na qual vai ocorrer o ataque. Tudo depende da posição na qual ele se encontra, para poder a gente conseguir fazer tanto essa síntese quanto a substituição eletrofílica, tá bom? Lembrando que a gente tem também outros tipos de heterocíclicos, além do pirrol e do outros que a gente falou. Temos aqui o tetrazol também, tá? E o triazol também, bom? Além disso, a gente tem o imidazol, vocês devem ter conhecido, ele é um componente muito conhecido, tá? Que é o imidazol da histidina como catalisador ácido básico nucleofílico no sítio ativo de enzimas hidrolíticas, tá? Então, ele é bem conhecido, principalmente o pessoal que estuda química orgânica, tá bom? Química orgânica e bioquímica, tá? E aqui é a partir dos heterocíclicos de 6 membros. Mas a nossa aula de hoje é só para falar sobre os de 5 membros, tá bom? Na próxima, talvez a gente fale. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui, tá? Muito obrigado de verdade, tá bom? Tchau, tchau e até.